A gente envelhece e o mundo vai tomando outra forma. Coisas que tinham uma certa prioridade quando a gente tinha os nossos 15, 16 anos vão perdendo totalmente o sentido quando a gente chega ali nos 30, 40 ou 50 anos. Eu adoro os Quatro Garotos de Liverpool e é uma das minhas bandas preferidas. E é óbvio que eu estou falando do Carcass. Mas eu prefiro hoje em dia muito mais pegar uma pousada no interior de São Paulo com a Morena do que ficar entuchado dentro de um lugar fechado com um bando de macho suado num show. Apesar de muito truzão ter a carcaça velha de um homem de 50 anos, a cabeça dele ainda tá virada lá pros anos 80 quando ele tinha 16 anos. Mas a ideia é que com o tempo as suas prioridades comecem a ser outras. E muitos dentro do metal mainstream acharam um sentido maior na vida numa mudança maior através do cristianismo e a conversão. A oportunidade de ver o show do Alice Cooper completão ao vivo, com certeza ficou muito impressionado com o espetáculo que aquilo é. Meu pai sempre me contava como ele era maluco e andava com cobras enroladas no pescoço e como ele arrancava a cabeça de pessoas ao vivo. Eu, com 8 anos de idade, ficava encantado com a descrição caótica daquilo tudo. Um dos filhos pródigos do shock rock ou do horror rock, que influenciou toda a safra futura de bandas com apelo visual de palco. O Alice é uma dessas bases do rock clássico. Uma figura carismática e bem-humorada que mudou junto com Arthur Brown, Lord Sutch e outros malucos mais o conceito de show ao vivo e estética visual. Mas para muitos fãs que não conseguem separar o homem da obra, o artista tem que viver 24 horas por dia aquilo que ele passa nas músicas e no palco. Essa turma geralmente tem uma grande dificuldade de entender que aquilo tudo é um trabalho. Bom, o Cooper é cristão declarado e já disse em entrevistas que lê a Bíblia de manhã e à noite, como um cristão normal. Ele também passa o ensinamento para os outros e dá aula de cristianismo às vezes. Em 2007, ele abriu um centro cristão para jovens na cidade de Phoenix e colocou a bagatela de 2 milhonetas para viabilizar o projeto. Olha, se isso não é ser cristão, eu não sei mais o que é. Tem muitas figuras preciosas do rock e do metal que infelizmente nos deixaram, que fazem uma falta danada no cenário musical. Um desses casos é o Peter Steele, com sua voz aveludada e grave, que arranca suspiros das morceguinhas do Madame Satã. Bom, brincadeiras à parte, o Type tem uma discografia incrível. Type O Negative conseguia juntar uma atmosfera soturna e gótica com uma sensação de letargia intensa. O refrão de Love to Death é um exemplo disso, de como transicionar de um clima denso para uma espécie de sentimento intenso e cheio de uma alegria prazerosa. Peter e companhia eram geniais. O que talvez muitos de vocês aqui não saibam é que ele passou a se interessar pelo catolicismo depois de uma crise existencial de meia-idade. Diga-se de passagem, ele já até declarou que passou por essa fase em algumas entrevistas. Com isso, ele se aproximou mais de uma espiritualidade maior, por conta de questionamentos do que viria depois disso aqui tudo. Segundo o saudoso disse em uma entrevista, quando se começa a pensar na morte, você passa a imaginar o que há depois, e espera que haja um Deus. Peter disse isso em meados de 2007, e 3 anos depois, ele infelizmente faleceu. Muitas vezes as pessoas acabam se assustando com a ideia do nada, e se apegam a uma esperança para além dessa suposta e única existência. Eu sei quem escolheu a gente. Eu acho que o caso mais clássico e que pegou muita gente de surpresa aqui no Brasil foi o Rodolfo do Raimundo. Principalmente pelo
fato da banda estar no seu auge. Son of Forever elevou os caras a um outro patamar, isso somado ao MTV ao vivo que eles gravaram um pouco tempo depois, e a banda, né, o Raimundos, estava num pico fudido gigantesco, ganhando prêmios e arrastando uma legião de novos fãs pra tudo quanto era lado. Mas aí vem então a notícia do nada da conversão e da saída dele do Raimundos. E aí, meus velhos, além das viúvas do Max, nós temos também as viúvas do Rodolfo. Os motivos da sua conversão todos nós já sabemos. Muita doideira, droga e todo o lance que o lifestyle de um rockstar pode oferecer. Mas só entra quem quer. Buena, o Rodolfo até tentou continuar na música e iniciou o Rodox, mas não andou pra frente, deu treta e o negócio acabou. Apesar de ele ter feito as pazes com o Digão, não existe nenhuma chance de ele voltar a tocar com a banda. O primeiro contato que eu tive com o Morbid Angel foi através do Covenant, quando eu peguei aquele vinil e vi aquela capa com aquele Grimorion, aliás, me corrijam se esse for o nome errado porque eu não manjo nada desse negócio, e aquela adaga dando aquela ideia de que era um cenário para um pacto com o Janho, eu peguei a bolachinha, levei para casa e escutei de ponta a ponta aquele troço. E, meus amigos, é um puta disco. A obra como um todo tem um clima pesado, mas God Emptiness é uma coisa à parte. As linhas de voz limpas, intercaladas com os guturais, viram um mantra satânico e maldito. E o riff das guitas, arrastados e pesados com um timbre grave, deixam a música mais macabra ainda. Mas a palavra de Deus também chegou na vida do consagrado Pete Sandoval, o grande batera do Morbid Angel e do Terrorizer. Depois de ele gravar o Words of Zombies com o Terrorizer, ele se viu lendo trechos da Bíblia junto com a sua mãe e com a sua irmã. E segundo ele mesmo disse, foi ali que ele encontrou a luz em meio às trevas. Com isso veio a conversão e ele não retornou ao Morbid Angel. A incompatibilidade ideológica e filosófica ficou clara. Apesar disso, a princípio a sua saída do Morbid Angel foi por problemas físicos. Nesse meio tempo foi quando ele começou a se encontrar com a Bíblia. Quando perguntado se ele sente falta de tocar com a banda, ele foi curto e grosso. Não sinto falta de nada daquilo. Os anos 90 foram forjados pela moralidade, mas boa parte desses moralistas eram hipócritas e falso moralistas. Enquanto o mesmo chefe de família bostejava e cagava a regra, ele se excitava vendo porcarias aí como banheira do Gugu e sushi erótico no lixo do Faustão. Mas ao mesmo tempo, ali naquela época, surgiram figuras que tocavam nesta ferida. O Marilyn Manson foi o reflexo de uma geração de esquisitos e renegados do círculo social de alguma escola cheia de boçais. Ele foi importante nessa contracultura chocante e blasfema, mas o tempo foi passando e aquilo perdeu o sentido nos dias de hoje. E devido a certas tretas que rolaram entre ele, a sua vida mudou também. Ele se envolveu em umas tretas pesadas aí, depois que algumas ex-namoradas dele fizeram um expose do cara dizendo que ele era abusivo. Entre as acusações consta uma caixa de vidro onde ele prendia essas mulheres e as privava de comer, beber e dormir. Realmente o cara tinha uns gostos bem podres. Como é comum na humanidade, muita gente faz merda e muitos deles acabam se convertendo buscando algum tipo de perdão. A cena da conversão dele é meio esquisita e tem canal cristão que já desmente que essa cena tem algum tipo de relação com o cristianismo e seria um tipo de culto pagão. Bom, o caso é que a notícia é de que ele se tornou cristão e junto com Kanye West e o Justin Bieber aparecem nesse culto ou sei lá o que seria isso. Mas e aí, qual a opinião de vocês? Thank you for your grace. Thank you for your peace. Thank you for your forgiveness. Thank you that we could never be more loved than we are right now in this moment. In this moment. Thank you for this moment.
Thank you for this moment. I come against any lies. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar e marcar os amigos. Meta o dedo no botão do like também, porque isso ajuda no crescimento, na distribuição deste canal aqui pela plataforma. Então é isso, até a próxima. Falou!